Eita, 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 virou meme. Glórias a Deus, aleluia. Tem muita gente copiando o Braga News. Eita, eita, mas eu acho interessante copiar as coisas boas. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje eu estou aqui com o poder da palavra. A reflexão política não pôde ser feita por conta do irmão Renato, o pastor Renatinho Braz, que não passou bem e não pôde comparecer ao estúdio. Louvo a Deus e glorifico pela sua vida, que ele fique bom. Ele não está... Coisa simples, mas um pequeno mal-estar o tirou dele vir aqui para poder fazer a live com a gente, onde ele ia declarar sua pré-candidatura a governo do estado da Bahia. Mas tudo isso é vida que segue. Nós estamos aqui na leitura da palavra, na liturgia da palavra, no livro de Mateus 15, a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Aleluia, glórias a Deus. Então vamos fazer essa leitura e preste muito bem atenção. No versículo 32, a partir do versículo 32, diz o seguinte: E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tem que comer. E não tem o que comer. E não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleça no caminho. Versículo 33. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos virá num deserto tantos pães para saciar a tal multidão? Jesus disse-lhe, 34, disse-lhe: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 pães e alguns ou poucos peixinhos. 7 pães e poucos peixinhos. Meu Deus, só o Senhor para multiplicar a nossa semente, a nossa cesta e a nossa amansadeira. 35. Mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixinhos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram-se, levaram do que sobejou os 7 pães, todos cheios dos cestos e pedaços. Vamos aqui fazer novamente. E todos comeram e saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços de pão. Aqueles 7 pães e os peixinhos alimentaram aquela multidão. 38. Ora, que tenham comido era 4.000 homens, além de mulheres e crianças. 4.000 homens, além de mulheres e crianças, daqueles 7 pães e alguns peixinhos. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magda. Essa é a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento que fazemos essa reflexão, onde as guerras, as fomes estão assolando o mundo, a degradação, a podridão, a inveja, a usura, a corrupção, a raiva, a dor, tudo aquilo que não louva e não agrada a Deus vem acontecendo com a humanidade. Jesus, no âmbito da sua preocupação, ele olhou para aquelas pessoas que estavam ali com ele já há 3 dias
E ele sentiu que aquelas pessoas não poderiam voltar em jejum, que para que fosse desfalecer no meio do caminho. Nessa leitura eu chamo a atenção aqui, porque estão se levantando uma onda de fome e de prejuízo na nação por conta da extinção da jornada 6x1, e que ontem foi votado a jornada 5x2, para dar ao trabalhador mais conforto, mais presença na sua família, que ele possa descansar mais para trabalhar com tranquilidade e prestar atenção na sua família. E aí alguns gananciosos empresários, alguns parlamentares que ali estão para poder fazer as leis de benefício ao povo, levanta questões que o país vai entrar em desgraça, em prejuízo, em uma série de coisas que só eles, na imaginação maléfica, imagina, porque quer manter o trabalhador na escravidão. Quer que o trabalhador seja omisso diante daquilo que ele reivindica como bem-estar para o seu dia a dia de melhor. Esse sistema escravagista que é colocado diante da nação, porque a abolição da escravatura ainda não aconteceu neste país por conta de pessoas gananciosas, pessoas muféticas, maléficas, pessoas mal intencionadas, corruptores, homens maus, de corações maus e de atos maus, vêm prejudicando essa nação há décadas e há tempo. Mas os deputados se viram apertados, acochados, porque ninguém quer uma opinião contrária do eleitorado quando se revolta contra as barbaridades. Eles vão na urna e dão resposta aos parlamentares. Porque alimentar essa onda de prejuízo, alimentar essa onda de que vai haver isso, aquilo, tocar esse terror para que o trabalhador não usufrua da presença da família, de estar na presença da família, de ter o seu lazer, o seu conforto até para render mais no trabalho, e numa escala rotativa ter mais mão de obra qualificada e empregada no mercado, com mais opções de emprego. E eles agora vêm com uma onda de que o país vai cair na informalidade. Mentirosos, hipócritas, como diz o amigo e irmão Edson Gomes. Mentirosos, hipócritas. Como disse Gilberto Gil na sua canção, que nos barracos da cidade ninguém mais tem ilusão. No poder da autoridade que se pode não faz questão. Mesmo uma pequena parte já seria a solução. Mas a usura dessa gente já virou uma legião. Gente hipócritas. Porque o governador promete, mas o sistema diz não. Mas a usura dessa gente já virou uma legião. Gente hipócritas, muféticos e maléficos. Mas, graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, e a jornada 6x1 acabou. Os deputados votaram maciçamente nas 5x2 e agora vai para o Senado, onde o governo federal do senhor Luiz Inácio Lula da Silva vai trabalhar junto aos senadores para que eles aprovem e o presidente vai sancionar. Não tem mais retorno, tem que ir para frente e tem que fortalecer a musculatura espiritual dos trabalhadores, que merece respeito por parte do patronal e também os trabalhadores respeitar o patronal.
A política se ganha com união em grupo, com espiritualidade material e espiritual. Nós precisamos estar juntos, porque nós somos filhos dessa nação, em nome do Senhor Jesus. Mas voltando aqui para a leitura da liturgia da palavra, quando se diz aqui na presença do Senhor nosso Deus, Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 pães e poucos peixinhos. E ele multiplicou, pegou aquele pão, deu graça ao Pai e multiplicou aquela semente. Eu hoje, nesse momento, agora, eu peço a Deus que multiplique a sua semente e que os homens que governam esta nação multipliquem a sua semente. Que os governadores, que os deputados, que os senadores, que os vereadores, os prefeitos, o presidente da República, o Senado, multiplique a semente do povo brasileiro. Que Deus toque no coração dessa gente e que eles entendam que uma nação sadia é uma nação sem fome. Uma nação sadia é uma nação educada. Uma nação sadia é uma nação com cultura, com educação, com alimentação, com direitos sociais conquistados e adquiridos. Isto é uma nação sadia. Para que nós possamos, diante do Deus da Bíblia do Santo de Israel, viver em paz, viver tranquilo, cada um tendo aquilo que é seu, sem precisar da inveja, da raiva, da dor, de assaltar, de tomar, de ludibriar, de enganar, de se corromper e ser corrompido. Essa nação é do Deus da Bíblia, essa nação é do Senhor Jesus, essa nação é do povo brasileiro. E não cabe, diante das mazelas da vida, você vê um irmão passando fome. Você vê um irmão deitado na calçada porque ele não tem teto, porque ele não tem o que comer, porque ele não tem um café da manhã, porque ele não tem um almoço, porque ele não tem uma janta. Numa nação tão rica, tão progressiva, mas a teia da usura, da ganância, de um segmento maligno de alguns empresários, faz um retrocesso na nação brasileira, humilhando e maltratando os filhos de Deus. Vamos refletir sobre isso e pensar sobre isso. Que, como diz o bom poeta, cantor, compositor, intérprete, músico Edson Gomes, esse sistema é um vampiro e todo o povo ficou aflito. Quero fazer uma passagem aqui, Cristina, que na época pós-ditadura, na época eu me assinava como Braga Jamaica, a Bahia inteira conhece, eu tive muitas músicas censuradas. E um dia me caiu na ideia de fazer uma música, porque eu estava com os amigos distribuindo pão e mingau nas vias públicas, nas praças, onde tinha as pessoas ali com fome, sem cobertor, sem nada. E me veio a ideia, Cristina, de fazer uma música baseada naquela situação que eu vi. Eu queria contar para as pessoas a dor e o sofrimento daquelas pessoas que estavam ali nas mazelas da vida. E eu me lembro bem que a letra, não tenho mais a melodia, dizia o seguinte: será que vai mudar? Vai mudar. Gostaria de acreditar. Ontem nas ruas eu vi coisas que cortavam o coração. Marquise era teto, cobertor de papelão. Eles estavam ali deitados naquele frio do chão. Salve os guetos, me tire das ruas. Longe eu, sociedade nua e crua. Ai, minha amiga, pra quê? Eu fui responder na Polícia Federal, a música foi censurada. Ficou estreito pra mim lá, porque quando me perguntaram o que eu queria dizer com tudo aquilo, eu fui ter a ousadia de dizer que o poeta não diz, ele quer dizer.
A interpretação é de quem lê e de quem ouve. Ai, para quê? Achava que eu estava zombando deles. Mas tudo se organizou e tudo se confirmou, e aquela tempestade passou, porque depois da tempestade vem a bonança. Voltando aqui para o texto bíblico, aonde o Senhor, que multiplicou aqueles pães, e ele teve dó, teve compaixão, porque aquelas pessoas não poderiam voltar com fome para cá. Aquelas pessoas estavam cheias do Espírito Santo, aquelas pessoas ouviram Jesus, aquelas pessoas ali participaram daquele ato litúrgico, participaram daquele culto, daquela palestra ministrada pelo Mestre Jesus, mas eles não poderiam voltar com fome. E o Senhor os alimentou. Então, que não falte o pão a nenhum brasileiro, a nenhum cidadão do mundo. Que todos nós tenhamos o que comer. Que quando dá meio-dia na sua casa, meio-dia também dá naquele que está nas praças, nas mazelas, aqueles que estão jogados ao soldo da periferia, das calçadas, das praças. Também dá meio-dia ali, naquela casa dele que é o sem teto. E às vezes a gente está se alimentando, eu quando estou orando, eu penso, Deus, que esse momento seja um momento pertinente na vida de todo brasileiro, de todo o planeta. Porque a gente tem que desejar coisas boas. Aquilo que você não quer para você, não deseje para o seu irmão. Essa é a palavra de hoje que eu trago para vocês. Eu fiz uma fusão do poder da palavra, onde fala aqui o seu comunicador Braga News, e a reflexão política da semana, que é a aprovação da jornada 5x2, para que o trabalhador fortaleça a musculatura espiritual, material, ele tenha como descansar e até ganhar mais, empregar mais, e a nação não vai perder. A nação perde com o que gasta com o Senado, com o que gasta com os deputados, com o que gasta com as emendas, com o que gasta com a corrupção, os escândalos do Banco Master e outras coisas. A nação não perde quando ela fortalece o trabalhador e quando ela felicita aquele que é o combustível econômico que movimenta toda a nação em nome do Senhor Jesus. Assim eu vou me despedindo, vou ficando por aqui, vou agradecendo a Deus, quero agradecer pela vida do irmão Carlúcio, que graças a Deus correu, está correndo tudo bem, tudo tranquilo, tudo na paz do Senhor Jesus. A você, Renatinho, que você se recupere o mais rápido possível. Eu só tenho que agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida de todos vocês. Aqui vou ficando, seu comunicador Braga News, com o poder da palavra e reflexão política, em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom Adonai.